Acredito que existem ciclos e que eles são extremamente importantes para entender. Acredito que sempre haverá ciclos. Eu acompanhei ciclos por 50 anos. Acho que consegui ajudar nossos clientes lidando com os ciclos. No meio da escrita do livro, um pensamento me ocorreu. Por que existem ciclos? Essa é realmente uma pergunta importante. Por que os ciclos ocorrem? Se o PIB do Zenaia cresce cerca de 2% ao ano, bem, por que ele não cresce apenas 2% todos os anos? Porque às vezes 3% e às vezes 1%, e às vezes 4% e às vezes negativo em uma recessão. A média de retornos das ações do S&P é de cerca de 10% ao ano. E isso tem ocorrido por aproximadamente 90 anos, quase 10% ao ano. Por que não simplesmente dar 10% todos os anos? E de fato, se você olhar para a história, raramente o retorno fica entre 8 e 12. Geralmente é muito melhor do que 12 ou muito pior do que 8. Então, por que a média não é a norma? E esta é uma questão muito importante para entender a fim de lidar com os ciclos. E a resposta é simples. As tendências positivas na economia ou no mercado eventualmente levam ao excesso. Lembre-se da terceira fase. E esses excessos se corrigem sozinhos ou são corrigidos, e é sobre isso que vou falar na maior parte do restante desta sessão. E assim, em vez de pensar no ciclo em termos de altos e baixos, como eu sempre fiz e a maioria das pessoas faz, acho que é melhor pensar em excessos e correções. Excessos, quando as coisas vão forte demais, e correções, quando vão fracas demais. E por que temos excessos? Por causa do envolvimento das pessoas. Isso não é mecânica, isso não é física. Esta é uma área onde as pessoas têm um impacto muito forte. E Richard Feynman, que foi um grande físico, disse que a física seria muito mais difícil se os elétrons tivessem sentimentos. Entramos nesta sala, ligamos o interruptor de luz e as luzes acendem, toda vez. Por quê? Porque os elétrons fluem do interruptor de luz para a luminária todas as vezes. Os elétrons nunca dizem, hoje não, estou cansado. Eles nunca vão na direção errada. Eles nunca fazem greve. E sempre fazem o que se espera deles. Mas as pessoas, raramente, na minha opinião, fazem o que se espera delas. E especialmente, não nos extremos. E porque as economias e os mercados são compostos por pessoas. E as pessoas têm sentimentos, obtemos ciclos. Assim, por exemplo, sentimentos positivos podem fazer com que os diretores de uma empresa antecipem uma grande demanda, construam uma fábrica, contratem trabalhadores e produzam para o estoque. E se todos fizerem isso ao mesmo tempo, então teremos um período de crescimento acima da média na construção de fábricas e na produção de estoques. E então temos o que é chamado de ciclo de alta. No mercado, a psicologia positiva dos investidores faz com que os preços das ações cresçam mais rapidamente do que o valor das empresas. O valor das empresas pode crescer mais rápido, 6, 8, 10% ao ano, em média. Mas na década de 1990, por exemplo, as ações no ZEOA, o S&P 500, valorizaram 20% ao ano. Então, o valor das empresas estava crescendo assim. O preço das ações estava crescendo assim. Isso é perigoso porque cria um excesso. E então, eventualmente, os excessos podem ser corrigidos. Portanto, se cada gestão de fábrica constrói uma nova fábrica, contrata trabalhadores e produz para o estoque em antecipação a uma forte demanda, podemos chegar a um ponto em que há fábricas demais e estoque demais. E os lucros são decepcionantes. E então fecham as fábricas, demitem os trabalhadores, vendem do estoque em vez de produzir. E temos um período de crescimento econômico abaixo da média. Ou talvez um crescimento econômico negativo, que se torna uma recessão. Da mesma forma, se os preços superarem o valor das empresas e ficarem altos, eles não podem se manter elevados, não podem subir mais, eles têm que
se estabilizar ou declinar. Isso é um período de correção, assim, os períodos de alta são seguidos por períodos de baixa. Portanto, trata-se da criação de excessos e correções, e eu acho que é melhor pensar em ciclos dessa forma do que em altos e baixos. Agora, a próxima pergunta que é importante é: os ciclos dos quais eu tenho falado são confiáveis ou não? E a melhor maneira de entender a resposta a essa pergunta é outra citação do nosso amigo Mark Twain, que disse que a história não se repete, mas rima, muito importante. Este é um tema que permeia meu livro. Os detalhes dos ciclos são sempre diferentes de um para o outro. A amplitude das flutuações. A duração do ciclo e a velocidade das flutuações sempre diferentes. E também diferentes são as causas dos ciclos e os efeitos dos ciclos, as altas e baixas. E as pessoas hoje em dia me dizem: bem, este ciclo, de qual ciclo do passado, ele é parecido? E tem algumas características de outros, mas nunca é exatamente igual. A história não se repete. Mas existem certos temas subjacentes que se repetem ou rimam de um ciclo para o outro. E se pudermos aprender sobre eles e reconhecê-los, então podemos estar à frente do jogo. Então, por exemplo, durante meu período neste negócio, vivi cerca de meia dúzia de importantes mercados em alta. E, de modo geral, eles têm certos temas que realmente se repetem. E aqui estão eles: otimismo excessivo, aversão ao risco insuficiente e ampla disponibilidade de capital. E se você olhar para esses e pensar sobre eles, essas três coisas em si mesmas são uma boa receita para um mercado em alta. E é bastante difícil imaginar ter um mercado em alta sem eles. Portanto, esses são os temas que devemos associar a um mercado em alta, ou seja, um período de valorização excessiva. Agora vamos falar sobre os três. Primeiro de tudo, o otimismo. A maioria das pessoas pensa, ou muitas pessoas pensam, que as altas nos preços dos ativos são produzidas por bons eventos. Mas a conexão não é apenas entre eventos e preços, é entre eventos e psicologia, é entre eventos e como eles são percebidos, que produzem mudanças nos preços dos ativos. E o papel da percepção ou psicologia na definição dos preços dos ativos é extremamente importante. Todas as coisas sendo iguais, um alto nível de otimismo fará com que as coisas sejam precificadas acima de seu valor justo, ou o que chamamos de valor intrínseco. Portanto, na minha opinião, é trabalho do profissional descobrir qual é o valor intrínseco de cada ação, empresa ou edifício. E eu gostaria de comprar quando o preço estiver abaixo do valor intrínseco e vender quando estiver acima. E eu acho que essa é uma receita simples de como um investidor deve se comportar. Portanto, precisamos descobrir o valor intrínseco, mas claramente, em um período de grande otimismo em relação ao futuro, os preços tenderão a ser altos em relação ao valor intrínseco. Queremos saber disso. Quanto maior o otimismo, na maioria das vezes, maior o preço. E como eu digo aqui, se eu pudesse saber apenas uma coisa sobre cada investimento que estava considerando, poderia ser quanto otimismo está embutido nas ações. E esse é um elemento importante a se considerar em cada mercado em alta. Em segundo lugar, a aversão ao risco. A aversão ao risco não é um conceito que a maioria das pessoas pensa todos os dias, mas é extremamente importante. E a maioria das pessoas tem medo de perdas. Ou seja, eles são avessos ao risco. E para a maioria das pessoas, se elas ganham 1.000 euros, estão bem, mas se perderem 1.000 euros, eles se sentem terríveis. As perdas contam mais do que os ganhos para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas é tendenciosa em relação à aversão ao risco.
E a aversão ao risco é um ingrediente muito importante nos mercados, quando as pessoas são avessas ao risco, como deveriam ser. E o que acontece? Se eles consideram um investimento, eles o estudam minuciosamente. Eles fazem apenas suposições conservadoras. Eles são rigorosos em sua análise. Eles exigem uma margem, o que chamamos de margem de segurança. Quero ter certeza de que, se as coisas derem errado, estarei bem. E eles exigem compensação pelo risco. Se vão fazer algo que é arriscado, exigem um retorno excepcional, como recompensa potencial. Portanto, quando temos aversão ao risco, conservadorismo, cautela, diligência e exigências por prêmios de risco, podemos dizer que o mercado é seguro e sensato. Mas quando as pessoas ficam empolgadas com o futuro e com o que está acontecendo, elas esquecem de ser avessas ao risco. Eles se tornam tolerantes ao risco, eles se tornam aceitantes do risco. E quando isso acontece, o que acontece? Eles dizem que não é tão importante fazer a devida diligência e fazer suposições conservadoras, porque se eu for cuidadoso demais, então vou perder algo, e meu amigo vai conseguir. E você sabe, há um livro de um homem chamado Kindleberger, que diz que não há nada pior para a sua condição mental do que ver um amigo ficar rico. E, eventualmente, no mercado, o medo de perder uma oportunidade substitui o medo de perder dinheiro, e então as pessoas fazem coisas ruins. Portanto, precisamos entender se o mercado é baseado na aversão ao risco ou na tolerância ao risco. E quando se trata de tolerância ao risco, porque as pessoas estão empolgadas, precisamos entender que o mercado pode ser um lugar perigoso. Número 3. O impacto da disponibilidade de capital. O mercado é lugar de leilão. Uma boa maneira de pensar sobre isso é o mercado de empréstimo. Você quer pegar emprestado algum dinheiro. Você vai a alguns bancos. Cada banco lhe diz o que fará para lhe fornecer dinheiro. Mas, se há capital demais nas mãos das pessoas e elas estão muito ansiosas para colocá-lo em ação porque têm medo de perder alguma oportunidade, então os lances ficam muito altos. E o preço se torna excessivo. Momento em que o retorno potencial é baixo e o risco é alto. E queremos saber disso. Quando há dinheiro demais, em busca de poucos negócios, essas são as 7 piores palavras do mundo. Dinheiro demais, em busca de poucos negócios. E isso acontece de vez em quando. E eu escrevi um memorando. Eu escrevo memorandos para os clientes. E as pessoas do banco podem ajudá-lo a obtê-los se você estiver interessado. E eu escrevi um em fevereiro de 2007, antes da crise global, intitulado A Corrida para o Fundo, porque os lances estavam muito fortes, o que significava que os vencedores do leilão estavam ganhando a oportunidade de fazer empréstimos ruins e comprar títulos supervalorizados. Podemos descobrir quando isso é o caso, se tivermos um julgamento excepcional, e podemos agir de acordo. Então, vou resumir. O assunto dos ciclos levando você por um típico. E espero que isso seja útil. No caminho para cima, digamos, começamos. E houve uma experiência ruim. E estamos em um ponto baixo. E então as coisas começam a melhorar. E à medida que a situação melhora, os fundamentos econômicos estão se aprimorando, os lucros estão aumentando e superando as expectativas. E a mídia está reportando apenas boas notícias, porque é isso que eles fazem. E como resultado, as expectativas dos investidores para o futuro aumentam, a psicologia se torna mais forte. As pessoas percebem apenas desenvolvimentos favoráveis. O capital está prontamente disponível. Os preços dos ativos sobem. Os detentores de ativos estão felizes e querem comprar mais. E as pessoas que não estiveram no mercado estão infelizes por causa da inveja e começam a comprar. Todo mundo quer comprar, ninguém quer vender. A aversão ao risco evapora. E o que as pessoas dizem? Elas dizem que o risco é meu amigo. Quanto mais risco eu assumo, mais dinheiro eu ganho. E de qualquer forma, não vejo muito com o que me preocupar. E quando isso acontece, os preços ficam muito altos. E eventualmente chegamos a algo que investidores
e profissionais chamam de topo. O topo, o máximo, o preço, além do qual o mercado não irá. E no topo, os preços dos ativos estão altos, os retornos prospectivos são baixos ou negativos e o risco é baixo. Este é o momento de cautela. Mas a maioria das pessoas é incapaz de ser cautelosa. No topo, uma vez que a alta nos preços corresponde à alta nas emoções. Ninguém está disposto a assumir o risco de vender e perder os ganhos futuros. E essa é a natureza humana. Eventualmente, o pico é superado. E agora estamos a caminho da queda. E durante a queda, os fundamentos econômicos se deterioram. Os lucros diminuem e ficam aquém das expectativas. E a mídia agora só reporta notícias ruins. E, como resultado, as expectativas dos investidores diminuem. A psicologia se enfraquece. As pessoas veem apenas desenvolvimentos indesejáveis. Os preços dos ativos caem. Os detentores de ativos ficam desapontados e vendem. E as pessoas que não possuíam ativos se congratulam por sua sabedoria, mas, é claro, se recusam a comprar. Agora, a aversão ao risco cresce e os investidores fogem do risco, dizendo que assumir riscos é apenas mais uma maneira de perder dinheiro. Não me importo se algum dia vou ganhar €1 no mercado novamente, eu só não quero perder mais, me tire disso. E quanto piores as coisas ficam e mais baixos os preços caem, mais as pessoas querem vender. E essa é a natureza humana. Tudo o que você precisa fazer é entender a natureza humana. E, no fundo, os preços dos ativos estão baixos. E quando os retornos potenciais são extremamente altos e o risco é baixo, este é o momento de ser agressivo no mercado, mas a maioria das pessoas está aterrorizada nesse ponto, porque a baixa nos preços corresponde à baixa na psicologia e elas simplesmente não conseguem avançar porque estão deprimidas e cautelosas. Então, esse é um ciclo. E você pode ver como os eventos conspiram para fazer com que as pessoas ajam de forma errada. Não há nada que diga para vender no topo, além da sua própria mentalidade, e não há nada que diga para comprar na baixa. E vemos isso o tempo todo, mas essa é a natureza humana e nunca vai mudar.